Olá pessoal, meu nome é Beto Jardim e vocês estão no meu canal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós falaremos como preencher a ficha de identificação do contribuinte na declaração do imposto de renda. Mas antes, eu venho lhe pedir que se inscreva no meu canal, curta os vídeos, compartilhe-os, faça comentários, dê sugestões, faça críticas, enfim, participe do canal, apoie esse projeto. Muito obrigado por sua atenção. Bom, pessoal, a ficha de identificação do contribuinte pode parecer algo simples, mas nela consta algumas informações importantes. Informações que, se você fizer errado, você não consegue nem entregar a declaração. Outras informações poderão ser o quê? Benéficas para você conforme for a situação. Durante o vídeo eu vou falar. E outra situação na ficha que pode surgir dúvida é quando a pessoa tiver mais de uma fonte pagadora. Como ela faz? O que ela informa na ficha de identificação? Tudo isso nós falaremos nesse vídeo. Bom, pessoal, temos que começar dizendo o seguinte. A primeira coisa que você vai ter que informar na sua declaração, se ela é declaração original ou é retificadora, é o primeiro ponto. Em ambos os casos, você terá que informar o quê? O número do recibo de entrega da declaração imediatamente anterior. Ou seja, é um número que você vai ter que sempre ter, porque a cada entrega você terá que informar o número anterior. Temos também na ficha de identificação o quê? Os dados pessoais, como nome, data de nascimento, título eleitoral. Temos também o que? O endereço, sendo no Brasil ou sendo no exterior. Tem que ser exatamente o que? A residência fixa. A pessoa pode morar no exterior e entregar a declaração, como eu já falei em vídeos passados. Então, o que acontece? Esse endereço fixo tem que ser o quê? O que consta na Receita Federal. Se você informar errado, como eu disse no início do vídeo, você não conseguiria nem entregar a declaração. Porque haverá o quê? Um cruzamento de informações divergentes. Nós temos também o quê? A questão de se você possui cônjuge, companheira ou companheira. Caso isso ocorra, o que acontece? Terá que ser informado o CPF. Por quê? A outra pessoa, o companheiro ou a companheira ou o cônjuge, se eles fizerem declaração também, eles vão informar o seu CPF. E caso um de vocês retifique, os dois terão que retificar. Porque o CPF está atrelado à sua declaração, como o seu à declaração da outra pessoa. Aqui vale a pena dizer o seguinte, no endereço completo existe também o quê? Os contatos, como e-mail, telefone celular, telefone fixo, enfim, são informações necessárias para a Receita também. Agora, como eu falei de questão de informação que pode te ajudar, eu gostaria que vocês entendessem bem o que eu vou dizer. Por um lado, eu lamento se alguém está nessa situação. Por outro lado, se você disser que tem alguém na situação que eu vou dizer, a questão da restituição será priorizada. Ou seja, você está dizendo que existe na sua declaração ou você como titular, ou a declaração em conjunto, ou algum dependente ou alimentado que possui o quê? Uma doença grave, ou uma deficiência física ou mental,
documentada com laudo, tudo estipulado certinho, tudo verificado certinho. E o que que acontece? Ao você dizer que há alguém na declaração nessa situação, você poderá o quê? Receber a sua restituição de uma forma mais rápida. Porque a Receita Federal colocará logo na frente, porque existe alguém, infelizmente, existe alguém com uma doença grave ou com alguma deficiência física ou mental. Então, nesse caso, se houver, você não esquece de habilitar, porque irá te facilitar. Bom, nós vamos falar agora sobre natureza de ocupação e ocupação principal. Aqui eu vou dar uma dica no final também que eu acho que é muito importante. Quando nós falamos em natureza de ocupação, nós temos que entender o seguinte: é aonde que a pessoa está exercendo a sua atividade, ou mesmo que não seja em nenhum lugar específico, mas terá que marcar. Por exemplo, empresa privada, empresa pública, instituições financeiras, se a pessoa também é profissional liberal, se ele é dono de alguma empresa, se ele é titular de alguma empresa, se ele é aposentado, autônomo, se ele é pensionista, se ele é reformado, militar, ou mesmo, no caso, bolsista, espólio. Essa natureza de ocupação é o que a pessoa, onde que ela está se localizando. Tem também o capitalista, que vive só de rendimentos. Todos esses casos, o que acontece? É chamado de natureza de ocupação. Por outro lado, existe também na declaração o que nós chamamos de ocupação principal. Essa ocupação principal já é o quê? Qual é a atividade? Por exemplo, você pode ser o quê? Ter cargos de direção, de gerência. Você pode ser um profissional a nível graduado na área das ciências exatas, biológicas, humanas. Você pode ter também uma função nível técnico na área também de ciências exatas, humanas e biológicas. Você pode trabalhar no comércio, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar em outras áreas que aqui não está sendo informado. Agora, como eu falei que ia deixar uma dica para o final, eu gostaria que você entendesse, é uma opinião pessoal minha, tá? É uma dica, por outro lado é uma opinião. Existem casos em que a natureza da ocupação não exige o quê? A informação da atividade principal, ocupação principal. Só que tem um caso específico que você não pode colocar, não é que não exige, você não pode colocar. No caso do espólio como ocupação principal, a natureza da ocupação como espólio, a ocupação principal vai ter que ficar zerada, isso é obrigatório, no caso de espólio. Agora, tem atividades que não são exigidas que você coloque o quê? A sua atividade, ocupação principal. Por exemplo, quem é aposentado, pensionista ou reformado não precisa colocar. O capitalista que vive de rendimentos também não precisa. O MEI, que também o MEI está dentro da natureza da ocupação, ele não precisa colocar também a ocupação principal. Bolsista também não. Enfim, existem casos em que você informa a ocupação, a natureza da ocupação, e não informa a ocupação principal, não é exigido. Agora, e se você tiver mais de uma ocupação, como faz? Aqui que é a minha dica. O que acontece?
você pode ter mais de uma ocupação com mais de um informe de rendimento. Como você vai fazer a sua declaração? Como você vai preencher? Em minha opinião, é o que for mais fixo. Por exemplo, se você tiver ser aposentado e tiver uma outra atividade econômica, empregado da área privada, por exemplo, você vai ter que fazer o quê? Colocar a ocupação principal como aposentado ou pensionista. Por quê? É fixo. Se você trabalha na empresa pública, você é concursado, você trabalha no setor público, sendo concursado, mas você também é autônomo, você vai colocar o quê? O seu emprego no setor público concursado. Porque, como vocês podem ver, é a questão do que é mais fixo, o que é mais firme. Se você é sócio de uma empresa, você é proprietário de uma empresa, só que você também tem algumas outras atividades em outros lugares, você vai colocar qual? Se você é titular, proprietário, sócio, você vai colocar como sócio. Então, como nós vimos, em alguns casos, quando tiver mais de uma atividade, você deverá, isso é minha opinião, colocar o que é mais fixo. Porque você só pode colocar, você pode só colocar uma natureza em uma atividade. Você não consegue habilitar mais de dois casos. Então você coloca só uma natureza de ocupação e uma atividade. Bom, pessoal, eu termino esse vídeo aqui. Eu espero ter sido útil. Nós falamos hoje como preencher a ficha de identificação do contribuinte. Eu espero ter sido útil. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção.